Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem, eu também estou muito bem, muito feliz por estar aqui e hoje eu trago mais uma reflexão. Vocês viram que eu estou seguindo, além do Mestre Hélio Couto, Jean Valjean. O Mestre Hélio Couto, ele é voltado mais para a física quântica, que é de extrema importância, porque na verdade tudo são só elétrons, tudo são partículas subatômicas, o cosmos funciona pelas partículas, mas Jean Valjean, ele traz também com relação aos seres, esses seres do astral, que eu tinha muita curiosidade, tenho aprendido através dos vídeos dele, e eu trago assim mastigada esta lição para vocês. Bom pessoal, quando eu convido as pessoas para se inscreverem no meu canal, eu digo, a verdadeira espiritualidade, ela é de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade não é religião, não é Bíblia. A verdadeira espiritualidade não é igreja. E aí as pessoas até olham assustadas, né? Mas assim, a Bíblia, pessoal, ela é a história dos sumérios, é contada em metáforas. Então, eles mudam alguma coisa, mas é a história deles. Por exemplo, Adão e Eva não é daquela forma que foi contada a história deles. E outras histórias. Mas as histórias em geral ali foram distorcidas, manipuladas, porque tudo em prol de Javé ser adorado como Deus. O Velho Testamento, ele é todinho criado dentro dos padrões das ordens de Javé, para que o povo obedecesse Javé. E também quando Javé escolhia um povo, ele falava, é este povo, então o outro era morto. Por quê? Para Javé, nós somos cobaias. Javé, esses seres extrafísicos, eles não têm emoções. Mas vamos lá. Javé, pessoal, diz as mitologias, a mitologia indo-ariana, que foi Javé quem nos criou. Então, eram três consciências no mesmo espírito. Então, era Javé, Vishnu e Shiva. Javé, Brahma, Vishnu e Shiva. Bom, o que aconteceu? Então, mas quem criou Javé, ele ao criar, ao participar da criação, por entropia psíquica, por desordem do mental dele, ele caiu na criação. Então tem mitologias que falam sobre o ovo cósmico e tem essa mitologia que é a mais que o Jean usa, que é a indo-ariana, falando que Javé, por entropia, caiu na própria criação. E criou dois universos. Esse universo Terra, esse planeta Terra, que é um universo biológico, e o universo próprio deles, que é o extrafísico. E o que aconteceu? Até 2012, pessoal, esses seres extrafísicos, que são seres de plasmas, vamos dizer assim, parecem seres virtuais. Eles iam e vinham de lá para cá, do universo deles para cá e de cá para lá. Mas em 2012, quando os maias falaram que o mundo ia acabar, o que aconteceu? Os portais se fecharam. Os portais se fecharam e o único ser que ficou neste universo biológico é um ser chamado Rockman. Esse ser, no hebraico, ele personifica a sabedoria. E este ser, no grego, se chama Sofia. E Sofia também personifica a sabedoria, a busca da verdade. Este ser Rockman é que disponibilizou o DNA de Jesus, através de Maria. Então, para Javé nós somos cobaias, mas para Rockman, que é um ser andrógeno, sem sexo, para ele nós somos prisioneiros terráqueos, porque nós fomos impedidos de saber que a espiritualidade é a mesma, a de lá e a de cá é a mesma, que tudo nós deveríamos já conhecer, ver os espíritos, porque tudo é unificado, porque esses seres do universo vizinho, eles nos veem. Eles veem tudo que nós fazemos, mas nós não conseguimos vê-los. Bom,
Esse ser Rockman, então, criou Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, ele tinha que obedecer a Javé. Só que Jesus se recusou a obedecer Javé. Porque ele falou, Pai, eu levo os humanos até o Senhor, mas por amor, não dessa forma, porque Javé queria por violência, queria por opressão, por morte. Javé tem ordens. E Jesus não aceitou. Então, o que aconteceu? Aconteceu quando Jesus morreu na cruz e Jesus, ele ressuscitou. Então, quando ele vinha ressuscitado aqui na terra, ele explicava isso para os apóstolos e para os discípulos. Ele explicava, eu tentei receber a vestimenta espiritual como suzerano universal, mas o que acontece? Quem não aceitou? Quando Javé fez a criação, o primeiro, segundo e terceiro nível da criação dele, ele criou uns seres que são chamados, depois foi descoberto pelos gnósticos, arcontes. E esses seres arcontes, pessoal, eles são anjos clones, eles têm duas faces. Uma é anjos clones e a outra é demoníaca. As duas são maus. Pessoal, esses seres extrafísicos, na verdade, todos são maus. Vamos dizer assim, não é porque eles são maus, mas eles não têm emoção. Então, eles não têm esse protocolo de amor que o mamífero tem. Eles não têm o protocolo de amor que nós temos. Da mãe que cuida, do pai que cuida. Bom, aí o que acontece? Acontece que Jesus passou isso daí para Maria Madalena. Então, os primeiros anos de cristianismo, até 376 antes de Cristo, que é o século IV, foi pregado através de livros gnósticos que esses arcontes, eles moram em locas, que são chamadas assim, né? Deixa eu achar aqui. Locas no sânscrito. Eles moram ao redor do planeta Terra, que é morada celestial, eles dizem. Ou eles falam também geno no grego, né? Ou éon no grego também, são locas, são moradas celestiais. Então Jesus explicava isso para os apóstolos, para os discípulos, porque Jesus, além dos apóstolos, tinha os discípulos, que tinha esses arcontes. Bom, mas eles têm um poder muito grande, eles tinham poder, têm poder ainda, muito grande. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os arcontes esconderam eles criaram, né, através, no século IV, eles criaram o catolicismo, esconderam e destruíram a maioria dos livros, e agora em 1950 e pouco acharam esses manuscritos gnósticos, onde os gnósticos contavam lá da época de Jesus que esses arcontes, eles são contra Jesus. Por quê? Os arcontes, eles se acham descendentes dessa Trimurti, de Brahma, que é Javé, Shiva e Vishnu. Então, eles dizem assim, não, o DNA biológico de Rockman nos traiu. E ao mesmo tempo, Rockman, este ser biológico, Rockman é o único que está na Terra, que está neste universo da Terra. E os arcontes estão no universo vizinho, todos os outros seres estão no universo vizinho, eles visitam e já vão embora, eles visitam por OVNIs e vão, tá? Mas Rockman também não gostou, Rockman agora se desprendeu das ordens de Javé, e ele não gostou do que Javé fez com Jesus. Então, o que acontece? Jesus, a consciência dele, ele participa de uma família que eles fatiam a consciência de Jesus está fatiada e está arquivada, vamos dizer assim, porque tudo é subatômico, pessoal, tudo é em elétrons, tudo é só energia, e é nessa energia que tudo isso acontece. E aí então, provavelmente, pelo que Jean fala, quando vier
um outro avatar, não virá Jesus, virá um outro avatar. Como já veio vários, né? Buda, já veio Sai Baba, e tem outros, Krishna também, e tem mais, eu não estou lembrando. Bom, pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte, olha, sobre os arcontes. Eles trabalham o salvacionismo nas igrejas, fazendo com que as pessoas ficam pedindo o retorno, pedindo para Deus, para Jesus voltar, o retorno de alguém, mas eles mesmos não são contra Jesus, entendeu? Eles trabalham isso daí para desviar o verdadeiro retorno seu para o seu eu superior, para o seu espírito, o espírito que te governa. Então, na verdade, a salvação, ela se dá com você mesmo. Então, como eu já disse, aquilo que você faz, você recebe. Mas eu não quero falar disso ainda, mas outra coisa. O que acontece com Javé? Javé, o Deus que nos criou, ele é Brahma, da Trimurti indo-ariana. E o que acontece? Acontece que ele está em coma. Ele desfaleceu. Ele e Vishnu desfaleceram. Eles colapsaram. Então, o que aconteceu com Javé? Javé está em coma. Ele colapsou. Ele é um ser todo doente, estava morrendo, está desativado. E Shiva é o único que está vivo dos três, mas também é um ser melancólico. E não tem emoções, mas ele é um ser que é melancólico e quer se tornar humano. É o único vivo dos três. E também, o que eu quero dizer, como tudo tem o DNA de Javé, porque ele que nos criou, então essa força que nós temos da briga, da discussão, da grosseria, da falta de respeito, da violência, de tudo, começa em nós. O DNA de Javé, ele age primeiro em nós e na nossa persona mesmo, no nosso eu. Então, por isso que é tão importante a gente aprender a respirar, a gente pensar 24 segundos antes de falar. É difícil, a gente tem que ser correto. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando eu me melhoro, quando eu consigo viver uma vida digna, decente, com valores mesmo, filosóficos, valores que a gente aprende mesmo, mas vivendo, experienciando estes valores. Então, eu me melhoro e por eu ser descendência de Javé, foi ele quem me criou, então a gente melhora ele. Ele também se cura. Ele também precisa evoluir. E não é evoluir para vir para a Terra, é uma evolução espiritual, para ele se melhorar como ser. Então, pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte, quando... Vocês já ouviram falar daquele filme que o efeito borboleta? A borboleta, ela bate as asas num determinado local e do outro lado do mundo acontece um terremoto. Então, tem um efeito, reverbera um som, aquilo que eu faço reverbera luz e o que você faz também. Então, se nós todos, uma grande massa, nós todos tivermos a dignidade de viver uma vida correta, nos regenerarmos, viver em união, viver valores construídos, como eu sempre digo, estudar, ajudar, trabalhar, mas amar incondicionalmente, valores querendo construir, integrar, compartilhar, de verdade. Isso tem que ser do íntimo. Quando a gente quer realmente fazer isso e a gente faz, a gente consegue, pessoal, alterar o genoma de Javé em nós. A gente consegue, a gente tem uma sequência de DNA chamado genoma
que foi nos dado por Ele. Mas se você consegue mudar esse padrão, você consegue também ser criativo para ser melhor. Você está alterando esse genoma em você, automaticamente no planeta e automaticamente para esses seres do universo vizinho. Então, o que acontece? Eles precisam de nós para a evolução deles. E ainda, voltando a falar dos arcontes, que os arcontes, eles detêm o poder, eles manipulam o planeta Terra, eles manipulam todo o sistema, eles manipulam os governos, eles manipulam a educação, eles manipulam as religiões, eles manipulam tudo. E por isso, pessoal, eles têm o poder, sim, também de se metamorfosear, eles se transformam, tá? E eles entram na nossa mente através da TV, através da tecnologia, dos joguinhos. A cada 13 segundos é liberado uma substância chamada anfetamina, que é que cria um vício, cria prazer, vício, vontade de continuar jogando. Então, pessoal, o que acontece? Os arcontes, eles são demos. A parte demoníaca deles, que eles têm duas faces, né? A parte demoníaca apodrece, mas a parte clone diz que é super poderosa. Só que já estão também enfraquecendo. Porque o que acontece? O que é o colapsar? O colapsar é morrer, é enfraquecer, é decair. Então, quando acontece essa guerra, essa guerra entre arconte, não aceitar que é Jesus, o suzerano universal, então, por conta disso daí, os elétrons estão desgastados. Então, pessoal, aí acontece assim, Javé, quem nos criou, está morrendo, já morreu. Ele, bem dizer, já morreu, diz já. Mas assim, Javé, por ele ter caído na criação, ele tinha todas as doenças. Então, as doenças de Javé passaram para cá. Então, o que acontece? E passaram para cá, tanto em termos subatômicos, de doenças mesmo, de vírus e tudo, né? E os arcontes são descendentes deles, então os arcontes mantêm aí a agenda, né? Mas também passaram para o planeta, como os governos e o sistema, a igreja toda obediente às ordens de Javé. E o que acontece? Acontece que o planeta está em queda. Então, é queda no clima, é queda social, é perda de identidade, é violência, é estresse. Então, acontece, diz que desde 2007, o universo das abelhas estava quase sendo destruído. Já estava, né? Colapsou. Já, então, e diz que a abelha rainha representa Javé, e as abelhas operárias representam nós. Então, pessoal, é muito sério a transformação. A transformação nossa tem a ver com o planeta, tem a ver com esses seres, que eles têm que enxergar em nós a mudança. E não tem outro caminho senão o caminho da evolução. O caminho, no caso nós humanos, do nosso eu superior, do nosso espírito. Nós todos vamos ser espíritos. Então, e eles já são, mas do amor, eles serão do bem, do amor. Bom, pelo que eu sei e entendi de tudo isso até agora, é o que eu consigo passar. Então eu agradeço e espero que você pense nas suas ações, que você se transforme a cada dia. E eu quero dizer que é bom nós vivermos neste universo biológico, mas nós temos um caminho espiritual a seguir. Então, e não esqueça, então é uma estrada unificada de matéria e espírito, entende? Cada um aí, cada um de vocês que estão me ouvindo, pensem nisso. Fale com a sua centelha, é você e sua centelha, seu eu superior, seu eu divino, é você e sua centelha. Na minha opinião,
a sua centelha é o seu anjo da guarda, porque é o seu anjo que está com você, é o seu mentor. Na minha opinião, então, é você e ele. Fale com ele, tá certo? Você é a igreja. Até a próxima, muito obrigada, um beijo, valeu!